Meus queridos amigos, que a paz do Divino Mestre Jesus reine em nossos corações, hoje e sempre, trazendo paz, alegria e harmonia para todos nós. Hoje iremos abordar o tema o perdão sob a ótica da doutrina espírita. Veremos então o significado da palavra perdão segundo o dicionário. Perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. O perdão, ele é uma lei de natureza, da natureza. Aparece em nossas vidas e requisita uma competência para lidar com ele. É uma necessidade cotidiana que nos auxilia a vencer as nossas limitações. O perdão é um importante passo para a evolução do espírito. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Perdão é um treinamento. Por quê? A gente não tem aquele mesmo afeto pelos nossos inimigos, mas perdoar não é querer devolver, né, o mesmo ato recebido. Então, perdoar não significa esquecer, mas sim de nós não termos dentro de nós aquele sentimento de revide, de querermos revidar, de querermos que aconteça o mesmo ou coisa pior aos nossos detratores. Então, nós precisamos nos conscientizarmos de tudo isso, né? E sabermos que não devemos nutrirmos ódio ou qualquer ranço, né, no sentido de querer o mal daquele que nos fez alguma coisa de ruim. O perdão, continuamos, né, ele é um instrumento que nos possibilita a evolução do espírito para patamares mais elevados. É um sacrifício mais agradável a Deus. A falta do perdão está ligada ao orgulho e à vaidade do ser humano. Ele também, o perdão, é um remédio capaz de curar e libertar a alma. É uma condição para mantermos nossa integridade psíquica, porque quando nós estamos revoltados, quando nós não aceitamos o que o outro fez, então nós começamos a conjecturar em nossa mente uma infinidade de pensamentos ruins, e isso vai proporcionando uma insatisfação muito grande, um teor de revolta muito grande, e isso pode nos desequilibrar psiquicamente. Então, resumindo, o perdão é um instrumento necessário para a nossa evolução. É um importante exercício para a correção de nossas deficiências morais, virtude conquistada através de muita boa vontade,
vigilância dos pensamentos e treinamento disciplinado. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, o Kardec indaga aos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, e os Espíritos lhe respondem: benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Razões para nós perdoarmos. O perdão, ele é muito bom para quem perdoa. Às vezes, é aproveitado por quem é perdoado, pois acende uma luz interna dentro de si. Então, o perdão, ele é bom, né, para quem perdoa, porque nós assim abrimos aquelas algemas que nos mantêm atrelado ao outro. E isto, quando nós não perdoamos ao outro, nós nos condicionamos a este cativeiro. E o que acontece? Nós estaremos sempre, né, juntos em todos os aspectos com aqueles irmãos e provavelmente e possivelmente até em futuras reencarnações. Quando nós perdoamos, nós abrimos essas algemas, nos libertamos desses irmãos e seguimos a nossa jornada. Agora, para quem é perdoado, nós sabemos que dentro de si vai brilhar uma nova chama, a esperança, e ele, naquele intuito de que realmente foi perdoado, ele poderá fazer coisas boas, ter expectativas e esperanças de reconstruir um novo caminho. E isso é o que é importante. E o perdão, ele é terapêutico. Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade e guardam dentro de si aquelas mágoas que trazem vibrações negativas e os condiciona a várias doenças, inclusive ao câncer. A mágoa crônica leva à depressão e aos desequilíbrios psíquicos. Por quê? O indivíduo fica sentindo-se ofendido, magoado. Então, ele acha que não está certo, que ele deveria, de alguma forma, ser compensado ou ver o fracasso do outro. E aquilo vai lhe trazendo tantas e tantas instabilidades que ele se deprime, que ele, com aquelas mágoas, sobrecarrega o seu organismo, as suas emoções são daninhas e ele então fica submisso a tudo aquilo. E isto é muito ruim. Quando odiamos alguém, fixamos-nos nessa pessoa e cada vez que revivemos a situação que nos provocou a mágoa, nosso organismo sofre o estresse, como se a situação tivesse acontecido novamente. E isso é uma repetição, ou seja, uma monoideia, se torna uma monoideia dentro de um círculo vicioso. Então isso desencadeia substâncias químicas negativas em nosso organismo repetidas vezes, trazendo para nós
as consequências terríveis das doenças. Culpamos o outro pelos nossos traumas, cultivamos a autopiedade. No livro dos Espíritos, na questão 258, o Kardec nos pergunta a espiritualidade maior. Planejamos nossa reencarnação? E os Espíritos dizem sim. Então, eu sofro hoje a lei de causa e efeito. Eu tenho em minha vida o que eu preciso para a minha evolução. Enquanto tivermos necessidades de aprender, teremos necessidade de perdoar. Precisamos entender, meus amigos, que na Terra não existem inocentes. Todos nós estamos aqui buscando este grande aprendizado. E nessa nossa caminhada, muitas e muitas das vezes, também já magoamos outras pessoas, já causamos sofrimentos e que hoje talvez nós não nos recordemos, porque muitas das vezes isso não se deu só nessa vida, mas em vidas pregressas, aonde nós não relembramos hoje. Mas aquilo que está acontecendo conosco é a lei de causa e efeito atuando em nossas vidas, trazendo para nós o reequilíbrio necessário para nós que estávamos à mercê da verdadeira compreensão espiritual. Na Terra existem injustos, sim, porém não existem injustiçados, porque nós sabemos que as leis divinas, elas são imparciais e que elas não é parcial para ninguém. Então, ela dá a cada um segundo as suas obras, o seu merecimento. Então, aquilo que está acontecendo conosco faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso curso pedagógico, porque nós estamos aprendendo a amar, aprendendo a respeitar, aprendendo a discernir e aprendendo o perdão para que nós possamos compreender o quanto é doloroso quando nós fazemos ou magoamos alguém. Então, quando isso vem para nós, isso fica claro, nítido, que nós não gostaríamos, que fizesse a nós. Então, nós precisamos também de fazer só o que é bom ao outro. Deveríamos dar prioridade em nossas vidas só dentro daquilo que é realmente importante e que traz alegrias e satisfações para o nosso viver. Podemos modificar nosso karma através do bem que fizemos? Sim, o karma positivo é bom, E nós podemos sim modificarmos de alguma forma. Às vezes, Deus coloca pessoas difíceis de serem amadas ao nosso lado para nos ensinar a amar. E quando estiverdes orando, nos diz Jesus, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Isso está lá em Marcos,
no capítulo 11, versículo 25, segundo as palavras do Mestre Jesus. Quem nos agride está enfermo. Então, nós precisamos entender que aquele que é agressivo é um ser que está enfermo, que está em desequilíbrio e que as suas emoções não são as melhores no momento e que nós devemos considerar todos estes valores. Lá na pergunta 742 de O Livro dos Espíritos, o Kardec indaga: estágio evolutivo em que nos encontramos faz com que nossa natureza animal sobreponha a nossa natureza espiritual? E os espíritos respondem: Deus permite que os lobos convivam com os cordeiros devido ao estágio evolutivo do nosso planeta. Mas as ovelhas de hoje provavelmente foram os lobos de ontem. Logicamente, meus amigos, nós sabemos que a vida é evolução, que essa evolução não dá saltos. Então, se hoje nós vemos os anjos, mas os seus anjos no passado, eles tiveram a mesma caminhada que nós hoje enfrentamos ou realizamos. Então, eles também não tiveram isenção disso, passaram por dores, por sofrimentos, fizeram alguém sofrer, foram lobos e se tornaram ovelhas. Este é o fim, né, de todos nós. E todos nós haveremos de chegarmos em nossa caminhada evolutiva ao cume mais alto da nossa evolução, aonde nos tornaremos seres melhores, aonde nos tornaremos espíritos puros, e aí somente o bem fará parte da nossa existência. Alberto Almeida, ele fala muito nas suas palestras sobre o perdão. Ele diz: minha felicidade não é resultado do que as pessoas fizeram para mim, mas sim o que eu fiz com o que as pessoas fizeram para mim. Então é muito importante a gente ter tudo isso em mente, porque isso nos dá uma possibilidade de reflexão sobre tudo isso que estamos vivenciando. Razões para perdoar. Perdão é a nossa melhor estratégia dentro dos parâmetros evolutivos. O verdadeiro perdão consiste em se libertar da dor. É apenas um ato de libertação da energia negativa a qual você escolheu ficar ligado. Quando alguém te magoa, você tem duas opções: se vingar e ser feliz por alguns minutos, ou perdoar e ser feliz a vida inteira. O rancor e a mágoa petrifica os nossos sentimentos, nos faz estacionar e perder precioso tempo na nossa caminhada evolutiva. Precisamos trabalhar o nosso estado interior para dominarmos mais facilmente os nossos instintos. Então nós não podemos nos entregarmos
ao momento, né? Então, quando nós precisamos estarmos muito atentos, nós precisamos estarmos muito atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, porque muitas das vezes nós somos perturbados e deixamos-nos levar em primeira instância pelos acontecimentos. Nós precisamos de ter o domínio sobre tudo isso, trabalhar seriamente e disciplinadamente a nossa reforma íntima. Então, perdoar é um hábito de se caminhar. Só o tempo, o amor e a perseverança são capazes de consolidá-lo em nossos corações. Precisamos de tempo para digerirmos as nossas tragédias, todas as angústias que nós vivenciamos, e precisamos sabermos conviver com elas, superá-las e seguirmos adiante. Perdoar não é ser conivente com o mal causado, mas sim não querer revidar, não querer pagar com o mal com o mal, ou seja, na mesma moeda em que nós recebemos. Então, nós precisamos de estarmos acima de tudo isso, né? E não odiarmos e não querermos naquele instante que exige muita calma, muita cautela da nossa parte, de não entrarmos nessa do revide. Perdoar é enfrentar minhas provações com humildade e intensa vontade de vencê-la. Somente o riso, o amor e a caridade merecem revanche. O resto é perda de tempo, é perda de vida, porque somente as coisas boas merecem a nossa atenção, merecem a nossa ação, merecem com que nós possamos revidar para o outro somente as coisas que trazem perspectiva de felicidade, de harmonia, de amizade e de amor. O perdão é um tratamento longo e diário que nos trará paz e nos permitirá recuperar o nosso poder de assumir a responsabilidade de como nós nos sentimos. O Chico dizia muitas e muitas das vezes nos seus livros: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Encarar que em uma mesma família podemos ter pessoas afins ou antigos desafetos, isso é muito importante de sabermos de que nós não temos somente essa vivência e de que aquele ser que está em nossa família e que está trazendo desequilíbrios, desarmonia, muitas das vezes é aquele afeto do passado, é aquele companheiro, aquela companheira, aquele filho, aquela filha, que muitas das vezes nós dificultamos a sua caminhada, que muitas das vezes deixamos abandonados aí na estrada da vida sem darmos a menor atenção. E hoje a vida nos coloca esses mesmos seres para que nós possamos
nos reconciliarmos com eles e com a nossa própria consciência, no sentido de ajudá-los, no sentido de fazermos a confraternização que é necessária para que os dois sigam em paz, em harmonia. Relacionamentos afetivos são uma universidade da evolução. Ainda precisamos de instrumentos para a nossa evolução. Conviver em família é muito difícil, não porque obrigatoriamente teremos na família antigos inimigos, mas principalmente pelo fato de ainda sermos espíritos imperfeitos, de não termos ainda tantas e tantas compreensão e de não sermos ainda seres de um sentimento mais equilibrado. É muito importante aprendermos a analisar situações imparcialmente, como se não fizéssemos parte dela, separando a atitude da pessoa. Perdoar nos ensina que podemos discordar de alguém, porém não precisamos odiá-lo por isso. A falta de perdão por si só não condena o ofensor, pois se o mesmo se arrepender e corrigir, será perdoado e continuará a sua evolução. Longos relacionamentos podem nos trazer feridas. Isso é normal no estágio evolutivo em que nos encontramos. Precisamos aprender a enxergar as criaturas do tamanho que elas são. Não devemos alimentar expectativas irreais. Isso ocorre muito conosco, né? Nos nossos afetos. Às vezes, esperamos daquela pessoa algo grandioso, ou aquilo, às vezes, momentaneamente, aquela pessoa nos encanta, e mesmo com amigos, né? E depois, no nosso relacionamento do dia a dia, a vida nos traz um olhar mais profundo e faz com que nós enxerguemos a verdade. Então, nós precisamos entender isso, que as nossas expectativas nem sempre são reais. Então, muitas das vezes, nós temos um dimensionamento errôneo da outra pessoa. A outra pessoa ainda também está dentro do caminho evolutivo e numa condição ainda difícil, né? Então, ela não pode ser ainda aquilo que nós esperamos dela, ou que ela parecia passar para nós, ou dos amigos, que muitas das vezes nós nos sentimos magoados com as suas atitudes, e nós que às vezes os considerávamos ou os consideramos como irmãos, e às vezes eles nos decepcionam. Mas nós também não devemos esquecer que para eles muitas das vezes nós fizemos, né, da mesma maneira. Então é preciso nós entendermos o nosso tamanho, né, o tamanho do outro espiritualmente falando, e perdoarmos para também sermos perdoados. A adversidade questiona as nossas limitações e nos convida ou empurra para a evolução. Acredite, somente nós mesmos somos capazes de curar as nossas dores. Por isso, nós precisamos nos compenetrarmos para o nosso interior. Precisamos conhecer a nós próprios. E desta maneira, nós teremos todos os ingredientes da compreensão para
curarmos essas dores terríveis que sentimos em nossa alma. E somente nós, não devemos esperar que isso venha de terceiros, mas isso faz parte da nossa evolução. Faça o que deve ser feito, com ética e amor, sempre, independentemente do que os outros nos façam. Essa é a melhor lição a ser tomada por nós, ou a melhor ação e atitude para com aqueles que nos magoam. Aprenda a olhar o mundo de forma mais branda, menos impulsiva. Dê esse tempo para digerir as situações. Não queira resolver tudo no imediatismo. Não queira resolver tudo pelo impulso. Nós devemos pensar, porque somos seres que temos hoje a condição de fazermos uma análise e de abrandarmos e serenarmos os nossos sentimentos. Supere a você mesmo, vá além de suas limitações, esforce-se para isso. Esteja pronto e disposto a recomeçar sempre. Fortaleça-se com a vida. Por fim, o perdão não é algo que precisamos resolver com quem nos ofendeu. É uma questão que precisa ser resolvida com a gente mesmo. E só conseguiremos isso quando o nosso amor, o amor, assim como Jesus nos ensinou, for maior do que o nosso orgulho. E meus queridos amigos, eu gostaria de lembrar também a todos nós, mais uma vez, perdoar é essencial para a nossa caminhada evolutiva. Devemos lembrar, como eu já disse antes, que o perdão, ele é bom para aquele que perdoa. Porque aquele que perdoa, dizemos mais uma vez, se liberta do jugo de estar com o outro. Se liberta de todas aquelas emoções negativas que vai lhe ocasionar males profundos, que lhe poderá trazer doenças, depressão e muitas angústias. E lembre-se, você será a pessoa mais privilegiada. Por quê? Porque você se liberta. E para o outro, o perdão também é importante, mas nós não podemos esquecer que existe uma lei, a lei de causa e efeito. E tudo aquilo que nós fazemos não tem como, a lei não enxergar. Então nós podemos perdoar o outro, mas a lei, ela vai pautar para que aquele aluno ele possa ter o aprendizado no sentido pedagógico e não punitivo, para que ele aprenda os valores dentro de si de como é causar um sofrimento a alguém. É uma coisa terrível. E é dessa maneira que todos nós aprendemos. Então, todas as vezes que nós magoamos alguém, tenhamos a certeza de que, mesmo o outro nos perdoando, a lei vai ter que agir. E isso é normativo, Então, devemos seguir a nossa jornada com muita compreensão e muito atentos para que não venhamos a ferir e a magoar o outro.
para que não venhamos a humilhá-los, porque é uma dor terrível, e de que nós um dia deveremos passar por aquilo para compreendermos em nós e nunca mais, desta maneira, querermos fazer aquilo a alguém. Então a lei, né, ela nos remete a este aprendizado. Não que seja uma lei punitiva, nada disso, mas é que Deus, na sua infinita misericórdia, quer que todos nós tenhamos o conhecimento, e não só o conhecimento, mas a vivência em si de tudo aquilo que cerca o nosso universo íntimo. E assim nós estaremos caminhando, e tenhamos a certeza, ninguém nasceu perfeito. Todos nós viemos aqui e estamos nesta jornada para nos tornarmos melhores. Trazemos dentro de nós todas as potencialidades do bem que deverão vir à tona, né? Dentro dos processos do bem, com as nossas vivências diárias, com o nosso aprendizado dentro das reencarnações. E por isso devemos sempre agradecermos a Deus, a Jesus, a todas essas oportunidades, e devemos pedir que o perdão sempre esteja em nossos corações e que devemos perdoarmos para que Deus nos perdoe e sempre nos dê a oportunidade de seguirmos em nossa jornada e caminhada evolutiva. Muita paz